Então farei a pergunta que está na mente de todos esta semana. O que exatamente está acontecendo com o Dr. Jordania Peterson? Parece que ele perdeu muito do seu público masculino. E vamos dar uma olhada em como exatamente isso ocorreu. Também temos notícias de que um médico especialista em doença de Parkinson visitou a Casa Branca 8 vezes diferentes. 8 vezes diferentes, meus amigos. Não é grande coisa. Tá tudo bem, está tudo bem. E Amber Rose está falando na Convenção Nacional Republicana. O que você pensa sobre isso? Porque eu vou te contar a minha. Tudo isso acontecendo com Candace. Jordania Peterson. Certo, só quero dizer que obviamente já o conheci e trabalhei com ele. Ele sempre foi extremamente gentil comigo. Então, nada do que vou dizer deve ser levado para o lado pessoal. Estou apenas dando uma olhada em uma coisa. Objetivamente, isso, é claro, é fascinante e interessante de se observar. Porque é realmente difícil colocar em palavras o nível internacional de celebridade que esse professor canadense de psicologia alcançou no YouTube. Uma celebridade? Isso começou lá em 2017, quando ele começou a postar palestras voltadas para homens, com lições sobre como eles poderiam organizar suas vidas. Todos nós lembramos disso. Em seguida, ele lançou um livro em 2018 intitulado 12 Regras para a Vida. Um antídoto para o caos. E só para deixar claro, esse livro vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo. Ou seja, ninguém vende 10 milhões de cópias de qualquer livro no mundo todo. É inacreditável. E logo depois, ele embarcou em uma turnê mundial internacional. Não estou brincando, ele lotou estádios ao redor do mundo. Eu me lembro de assistir a esse famoso apenas observando sua ascensão e fiquei absolutamente fascinada, assim como tenho certeza que muitas mulheres ficaram, em parte porque há pouquíssimas pessoas que alcançam a fama em idade mais avançada. Jordan Peterson tem 62 anos, então estávamos assistindo uma pessoa se tornar uma estrela do rock aos 62 anos. Isso por si só já é bastante impressionante e as pessoas definitivamente não alcançam esse nível de fama sendo apenas um professor. Então, era só ficar impressionada, eu realmente fiquei impressionada, mas também havia uma parte de mim. E, novamente, tenho certeza de que as mulheres podem se identificar com isso, mas, sendo honesta, eu simplesmente não conseguia compreender totalmente aquilo de novo. Não era para mim, era para os homens. Mas eu não achei que nenhuma das coisas que ele compartilhava em suas 12 regras fosse particularmente revolucionária. E eu fiquei chocada com a resposta dos homens a isso. Então, vou dar apenas alguns exemplos das regras que estavam no livro. Uma era, coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Outra era, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Uma terceira era, diga a verdade, ou pelo menos não minta. Outra era, seja preciso em sua fala. E a última era, faça carinho em um gato quando encontrar um na rua, o que faz parecer bobo, mas, essencialmente, ele estava dizendo para não deixar passar as pequenas coisas da vida. E eu não sei se eu não fiquei tão impressionada com isso, porque muitas dessas coisas são basicamente provérbios bíblicos repaginados, e você deveria ler a Bíblia. E tenho certeza de que isso, obviamente, foi uma fonte para ele. Mas eu realmente acho que não, fiquei surpresa com a resposta masculina a isso, de uma forma que foi significativa para mim. Na verdade, aprendi muito porque percebi que muitos homens estavam se sentindo desordenados. Sabe, eu reconheço que, para os homens terem a resposta que tiveram, claramente algo estava faltando na vida deles. E eu fiquei feliz que eles tivessem esse exemplo masculino para dizer: ei, escuta, isso é uma coisa pequena, mas arrume sua cama de manhã, porque significa algo arrumar sua cama, sabe? Fique ereto, meio que ande como uma lagosta, tipo, tenha autoconfiança, tenha amor próprio. E, novamente, isso me fez refletir sobre o quão longe o feminismo havia chegado, a ponto de fazermos os homens se sentirem tão desanimados que bastou um homem, um professor, se levantar e dizer: ei, você não precisa se sentir assim. Sua vida deve ter propósito, significado, e você deve fazer coisas que deem propósito e significado à sua vida. Então eu pensei: parabéns, adorei. E como eu disse, tive a oportunidade de encontrá-lo várias vezes. Já falei em eventos com ele e fiquei muito impressionada com ele. Então, as coisas começaram a mudar. Então, vamos recapitular o que aconteceu. Em janeiro de 2018, que foi realmente o auge da sua fama, ele apareceu no podcast de Sam Harris, que se chamava Waking Up with Sam Harris. E ele pareceu um tanto incoerente quando foi questionado sobre uma definição básica de verdade.
E as pessoas perceberam isso. Talvez elas não tenham pensado muito sobre isso. Mas alguns meses depois, em julho de 2018, ele se sentou com Joe Rogan, falando sobre aquele momento, explicando por que estava incoerente. E aqui está o que ele disse. Ele disse que foi por causa do fato de ter consumido um pouco de cidra de maçã. Ouça só. Mas eu não queria deixar de fazer. Cidra de maçã. Cidra de maçã? Tipo, o que isso estava causando? Tem sulfitos nele. O que isso estava fazendo com você? Isso produziu uma sensação avassaladora de desgraça iminente. E estou falando sério, avassalador. Tipo, não teria como eu viver daquele jeito se isso durasse... Veja, Micaela já sabia que provavelmente duraria apenas um mês. E eu fiquei tipo... Um mês? Sim, um mês. Cidra. Não dormi naquele mês. Não dormi por 25 dias. Não dormi nada. Não dormi nada por 25 dias. Como isso é possível? Vou te contar como é Possível. Você fica deitado na cama, congelado em algo próximo ao terror por 8 horas. E então você se levanta. Oh, meu Deus. Sim, isso é... De lá deliciosa cidra. Sinto que Joe Rogan é todos nós. Estou ouvindo isso e não passa no teste do olfato. Eu só fico pensando, espera, o quê? Cidra de maçã? Você não dormiu por quanto tempo? Do que você está falando? Ele menciona a Micaela, aliás, que é a filha dele. A gente vai falar sobre isso. Essa explicação não faz o menor sentido para mim. De novo, eu não sou médico. Não estou dizendo que sei como o corpo de todo mundo reage à cidra de maçã, mas simplesmente não acho que você ficaria tanto tempo sem dormir por causa disso. Agora, o que aconteceu depois foi que, em fevereiro de 2020, ou seja, quase um ano e meio depois, notícias divulgaram que Jordan Peterson estava buscando tratamento emergencial para a dependência de drogas na Rússia, segundo sua família. Isso saiu em uma matéria da CBC News de fevereiro de 2020. A família de Jordan Peterson diz que ele procurou tratamento emergencial de desintoxicação de drogas na Rússia após várias tentativas fracassadas de superar sua dependência de um potente remédio contra a ansiedade. Eles obviamente falaram com a filha dele, Micaela, enquanto ela fala em nome do pai, bastante. Ela também tem seu próprio podcast e fala muito sobre crescer com ele e o que aprendeu. E esta é uma citação direta dela. Ele teve que passar 4 semanas na UTI em péssimo estado, mas com a ajuda de alguns médicos extremamente competentes e corajosos, ele sobreviveu. Ela continua dizendo que a decisão de levá-lo para a Rússia foi tomada em extrema desesperança, quando não conseguimos encontrar nenhuma opção melhor. O artigo continua dizendo que a família dele diz que ele vinha tomando o medicamento há anos para mitigar a ansiedade persistente após uma grave reação autoimune a alimentos. Sua dependência teria começado na primavera passada, depois que os médicos aumentaram sua dosagem para ajudá-lo a lidar com o estresse enquanto sua esposa, Tammy, lutava contra um câncer no rim. Ok, então, imediatamente surgem algumas perguntas aí. Então, estamos dizendo que houve uma reação alimentar e então, em resposta à reação alimentar, eles te colocam em um remédio para ansiedade e depois a dosagem estava errada e ele aparentemente teve o que me parece ser uma overdose de medicamentos. E Micaela termina o artigo basicamente dizendo para eles que, sabe, ele vai se pronunciar quando estiver pronto. E esse momento chegou em 2021. Jordan Peterson estava pronto para falar sobre isso. Esta é uma manchete do New York Post intitulada "Ele estava suicida e viciado em benzos". Do artigo, diz que ele estava lutando contra um vício em benzos prescritos para ele após uma reação violenta a uma dieta rigorosa de carne e vegetais verdes. Ok, e então, em relação à sua cidra, a overdose de cidra de maçã ou a reação à cidra de maçã, o redator do New York Post colocou esta citação. Peterson já afirmou anteriormente que não dormiu por 25 dias durante esse período. Mas o maior período de privação de sono humana já registrado é apenas 11 dias, observa o jornal. Então, o que eles estão dizendo é que ele mentiu. Ele deve ter mentido. Quer dizer, a não ser que, ou ele simplesmente quebrou esse recorde de 11 dias. Ele não só dobrou, como ainda acrescentou alguns dias. Ele simplesmente adicionou 14 dias ao maior recorde já registrado de privação de sono. Ou, como eu disse, Jordan Peterson não estava sendo honesto, o que significaria que ele violou uma de suas 12 regras. E para deixar claro, na época em que ele dizia isso sobre não ter dormido por causa da cidra de maçã, a internet imediatamente percebeu que ele estava mentindo. Aqui estão alguns dos tweets de pessoas sobre sua overdose de cidra.
Uma pessoa escreveu: ele está descrevendo a abstinência de benzo perfeitamente, uma sensação esmagadora de desgraça iminente e insônia horrível. Outro usuário escreve: exatamente o que acabei de dizer, mano teve abstinência da pior forma possível. Estou limpo e sóbrio há mais de 12 anos agora, mas benzos são mais difíceis de largar do que heroína. Essa última pessoa escreve: ele não disse cidra de maçã, vinagre, ele disse cidra. Por exemplo, que era cidra alcoólica, e a reação dele parece abstinência de benzo, provavelmente estava combinando álcool e benzos por um tempo. De qualquer forma, não estamos recebendo a história completa. E por último, essa pessoa escreve: quando eu estava desintoxicando do metadona, fiquei quase 3 meses sem dormir. É possível que você fique em um estado de torpor meio acordado, quase dormindo, sem descanso de verdade. Se você nunca passou por um vício ou desintoxicação de qualquer coisa, então você não faz ideia do que está falando. Então sim, a internet, as pessoas que já passaram por isso entenderam que o que ele estava realmente enfrentando, bem diferente da história que ele estava contando, era abstinência. A boa e velha abstinência que muitos usuários de drogas obviamente conhecem. Pode levar à insônia. Agora, voltando à narrativa do New York Post. Agora, novamente, Jordan está falando publicamente sobre ter tido esse vício. Jordan disse que lhe foi receitada uma dose baixa de antidepressivos para ajudá-lo na recuperação. Eu não sei se é por causa da desintoxicação da carne. Sinceramente, eu não consigo acompanhar. Mas a dosagem foi aumentada depois que Peterson afundou em depressão após o diagnóstico de câncer de sua esposa Tammy. Então vou ser honesto sobre isso. Quando tudo isso veio à tona, era tudo muito confuso e não estava muito claro. Isso é uma alergia alimentar? Isso é depressão? Isso é só alguém viciado em remédios que não quer contar exatamente ao público? Eu estava tendo conversas privadas com pessoas e pessoas que fazem parte do movimento conservador dizendo: eu não vejo como ele vai se recuperar desse momento porque simplesmente me parece que se toda a sua marca é construída em dizer às pessoas como organizar suas vidas, e então o que fica aparente é que a sua vida está em desordem, como é que elas vão confiar em você de novo? Acho que essa é a grande questão. Como é que elas vão confiar em você de novo? Como é que elas vão depender de você? E eu precisei me examinar naquele momento porque as pessoas diziam: ah não, tudo se resume à volta por cima. E eu acredito em recomeços, mas acredito que eles só acontecem quando você é radicalmente honesto. E eu não acho que as pessoas sentiram, como dá pra ver por esses comentários, que ele estava sendo radicalmente honesto sobre o que havia acontecido com ele, e disseram que sentiram que ele estava meio que tentando dar uma versão de relações públicas para o que talvez fosse apenas um caso clássico de dependência química. E eu pensei, talvez eu tenha um certo ressentimento porque, veja, eu não tive uma infância bonita e eu já vi o que é dependência química e realmente tenho uma tolerância muito baixa para isso, vou ser honesto. Quando as pessoas falam sobre suas lutas contra o vício, eu fico pensando, cara, eu queria que o vício não fosse uma opção para mim. Pessoas que recorrem às drogas como solução para todo problema. É difícil para mim sentir pena porque há pessoas que crescem em ambientes e circunstâncias muito piores. E elas não recorrem à bebida nem às drogas. Então eu me questionei e disse: sabe de uma coisa, Candace? Isso é só você guardando ressentimento. E talvez seja verdade que isso é incrível. E talvez o fato de Jordan Peterson ter o público masculino que tem faça com que ele saia disso melhor e mais forte. Porque ele vai compartilhar com o mundo como conseguiu superar isso e reorganizar sua vida. Escrever outro livro, sabe, como reorganizar sua vida depois de um momento caótico. Mas não foi o que aconteceu. Acho que os homens sentiram, como se não pudessem confiar nele. Eles nunca sentiram que ele era totalmente honesto. E parecia que havia muito dele e da filha tentando conduzir isso por outro caminho, seja falando sobre o diagnóstico de câncer da esposa dele. E eu espero que ela esteja bem. Acho que ela está, o que é incrível. Eu sei que ela recentemente encontrou a fé lá. Nunca pareceu haver aquele grande momento radical e honesto vindo dele. Então, avançamos para 7 de outubro de 2023, um dia que ficará na infâmia da mídia conservadora. Porque simplesmente foi um momento em que as pessoas se comportaram de maneiras que, na minha opinião, o público nunca vai esquecer. E nesse dia, Jordan Peterson não tuitou como Jordan Peterson, ou seja, ele não tuitou de forma calma e racional. Aqui está o que ele tuitou. Ele escreveu: acabe com eles, Netanyahu, chega de tolerância. E ele começou a viralizar e perdeu uma grande parte de seus seguidores, em parte porque talvez não estivesse ciente, porque tenho certeza, veja, ele tem 62 anos, provavelmente não está ciente da demografia de seu público. Mas acontece que Jordan Peterson tinha uma grande quantidade de seguidores muçulmanos. E eles sentiram que essa resposta não foi calma.
Não foi ditada pela racionalidade ou pelo logos, sobre o qual Jordan Peterson adora falar. Ele fala sobre como o pós-modernismo quer que você abandone o seu logos. Quer que você apenas reaja emocionalmente sem pensar direito. E parecia que foi exatamente isso que Jordan Peterson fez em 7 de outubro. Ele não estava pedindo para as pessoas manterem a calma. Ele estava participando da loucura das multidões sobre a qual ele mesmo costuma falar. E as pessoas não gostaram disso. E você viu pessoas da comunidade muçulmana dizendo que nunca mais ouviriam uma palavra sequer do que ele dissesse, porque ele não usou sua plataforma para falar sobre um pouco do inferno que os muçulmanos também têm enfrentado. Obviamente, o tempo passou desde então. Já estamos quase completando um ano, faltando pouco para um ano do dia 7 de outubro. E eu não acho que o público dele tenha se recuperado totalmente. Mas posso te dizer que o que acabou de acontecer online no final da semana passada foi muito estranho. Eu estava assistindo a esse vai e vem e foi extremamente estranho. Então, vou preparar o contexto para você. Novamente, Mikhaila Peterson é filha dele e ela comunica muito do que está acontecendo com o JP. Então, as pessoas a veem como alguém auxiliar a ele. Agora, para ser justo, ela não é o Jordan Peterson. Claro, ela não é o Jordan Peterson. E não podemos dizer que cada palavra que ela diz deva, de alguma forma, refletir a opinião do pai dela. Mas ela realmente tuitou isso. Ela escreveu: sim, eu acho que os nazistas no X, que equiparam judeus a ratos e usam hashtags como imundice, deveriam ter mais moderação de conteúdo e censura. Não, eu não vou retirar essa afirmação. Ok, o quê? Você está simplesmente pedindo censura. Quero dizer, usar a hashtag imundice, isso é literalmente uma palavra em inglês. E você pode dizer essa palavra quando quiser. Na verdade, de forma até notória, eu uso a palavra imundice para descrever o Rabino Shmuley. E eu uso essa palavra para descrever o Rabino Shmuley porque o Rabino Shmuley é imundice. Eu falei o que eu quis dizer. Esse homem me assediou por 2 anos. Eu ficaria realmente, honestamente, chocado e enojado se alguém tentasse ditar isso. Eu é que mereço ser censurado depois que esse homem me assediou por 2 anos. E eu nunca pedi censura para ele ou para a filha dele, Hag. Eu só disse, você é imundice, porque você é imundice. E esse é meu direito de usar esse termo. Então, para Mikhaila fazer uma declaração tão forte pedindo censura, não vai pegar bem para o pai dela, especialmente porque o pai dela já disse coisas assim no passado. Ouça com atenção. A liberdade de expressão é um valor fundamental, não porque lhe dá a liberdade de falar com exatidão, mas porque sem essa liberdade não podemos pensar, não podemos melhorar nossas instituições. Concordo plenamente com o que George Orton Peterson está dizendo. É um valor fundamental, e é verdade que temos que ser livres para criticar as pessoas e as nossas instituições. É a única maneira de as coisas melhorarem. É a única maneira de a verdade pode sair. Assim que você começa a censurar a fala, a questão é, quem está no controle de ditar o que deve ou não ser censurado? Acabamos de passar pela Covid. Quer dizer, as estrelas da Covid online dizendo, você não pode dizer isso, você não pode dizer isso. Eles eram esquerdistas radicais. E isso era uma coisa muito ruim. Jordan Peterson também tuitou isso no passado, referente à liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é apenas mais um valor, é a base da civilização ocidental. Novamente, eu concordo com isso. Então, é bastante chocante que ela adote essa perspectiva. Mas, novamente, ela não é o pai dela, de que as pessoas deveriam ser censuradas por se referirem a outras como ratos ou chamá-las de lixo. Mas o que foi ainda mais chocante foi quando Nick Fuentes, que é considerado o líder do movimento Grapers, escreveu isso em resposta a ela. Ele escreveu, seu pai literalmente me chamou de rato na semana passada. Obrigado por se expor e revelar para quem você realmente trabalha. Vocês 2 aberrações deveriam ser deportados para Israel. Já que vocês gostam tanto, eles podem ficar com vocês. E ele anexou um tweet de Jordan Peterson, onde Jordan Peterson de fato escreveu isso para Nick Fuentes. Ele escreveu, você, Nick Fuentes, é realmente um rato psicopata. Então, agora estamos em um conflito aqui. Ela está pedindo a censura do próprio pai, certo? Quero dizer, se você está dizendo que o padrão é simplesmente chamar alguém de rato, e não é só porque é uma frase direcionada a judeus, mas porque chamar as pessoas de ratos é errado, então seu pai também teria que ser censurado. E então, quando Nick Fuentes levantou esse dilema óbvio para ela, veja o que ela respondeu. Ela respondeu, ai meu Deus, te chamaram de rato. Isso doeu? Eu trabalho para mim mesma, seu perdedor. E eu sei que o sucesso dos judeus se deve ao QI acima da média deles. Mas tenho certeza de que culpar uma nação inteira pelos seus fracassos é mais fácil para você. Desculpa, o quê?
Então agora ela está tipo, você é um rato. Ou isso feriu seus sentimentos? Isso simplesmente não parece uma resposta estável ou racional para alguém que está apenas apontando o fato de que seu pai acabou de dizer algo pelo qual você está pedindo censura. Ou você está dizendo que só deveria ser censurado se for direcionado a uma pessoa judia. Ela não deixa isso claro. Mas o que está claro é que Jordan Peterson entrou nessa discussão e insistiu em chamar alguém de rato. Aqui está o que ele escreveu. Ele escreveu: peço desculpas por chamá-lo de rato, Nick Fuentes. Ratos são apenas animais. Eles são inimigos da humanidade. Então, eles são como você nesse aspecto, mas agem apenas por instinto, enquanto você é motivado por uma vontade de ignorância tão profunda que é uma espécie de milagre, combinada com uma profunda malevolência. Então, fui injusto com os ratos. Por isso, peço desculpas. Tome nota, Micaela. Ele ainda acrescentou: no entanto, não me arrependo do apelido de psicopata. Você e seus seguidores, eu conheço o seu tipo, meu caro, mas você não conhece o meu. Ok, deixando de lado o fato de que isso está escrito em forma de soneto, algo que eu realmente não entendo porque ele está fazendo, Jordan Peterson se construiu como alguém calmo, racional, que se baseia na lógica, que é uma pessoa que acredita na liberdade de expressão radical. Agora ele está vindo em defesa da filha e, essencialmente, dobrando a aposta ao chamar. Novamente, este é um homem de 62 anos chamando um jovem de 24 anos de rato. E qual é o motivo, aliás? Porque também devemos dizer o que foi que Nick Fuentes disse que provocou essa resposta do Jordan Peterson. E Nick Fuentes escreveu uma palavra no Twitter. Ele escreveu judeus. Agora, aqui isso foi uma resposta. Bem, alguém fez a seguinte pergunta. Sabemos que Joe Biden não está no controle da Casa Branca. Então, quem está no controle da Casa Branca? E Nick Fuentes escreveu uma resposta de uma palavra. Judeus. Ele está dizendo que os judeus estão no controle da Casa Branca. E isso provocou uma resposta de Jordan Peterson, chamando-o de rato psicopata. Agora, todos sabemos que Nick Fuentes se autodenomina alguém que expressamente odeia o sionismo. Ele expressamente odeia Israel. E ele está dizendo que os judeus na Casa Branca agora estão, obviamente, no controle porque Joe Biden não está. Agora, para ser justo, o Times of Israel já observou no passado, este é um artigo real deles, todos os judeus que Biden escolheu para cargos de destaque em sua nova administração. Isso é de 2021, quando Joe Biden foi empossado como presidente. E o texto continua dizendo: Joe Biden preencheu os meses antes do dia da posse, montando uma lista de secretários de gabinete, assistentes e conselheiros, muitos deles judeus. O artigo segue nos dando uma lista de todos os nomes judeus, todos os judeus que, segundo eles, estão no gabinete dele. Você tem Anthony Blinken, tem David Corine, o diretor da CIA, tem Merrick Garland, o procurador-geral, tem Avril Haines, a diretora de inteligência nacional, tem Rogan Klein, o chefe de gabinete. Então, parece uma reviravolta estranha. Um tweet para ele ficar tão incomodado assim? Agora, novamente, é provável porque Nick Fuentes tem um longo histórico de focar sua atenção em Israel e no sionismo, e é a isso que ele está reagindo. Além disso, porque Nick Fuentes critica explicitamente Jordan Peterson há muito tempo. Como alguém que ele acredita ter mais lealdade a Israel do que a civilização ocidental em geral, basicamente, que ele colocaria Israel acima do Canadá e dos Estados Unidos. Agora, não sei se essa é uma crítica justa ao Jordan Peterson, mas eu sei disso. É fora do padrão dele responder chamando alguém de rato psicopata. Quero dizer, xingar alguém, chamar alguém de animal, quando você se apresenta como o psicólogo calmo e racional, doutor que insiste na lógica e que as melhores ideias devem prevalecer, simplesmente foge do seu próprio padrão. Mas também devemos ser honestos aqui, que enquanto as pessoas fingem que isso é sobre Jordan Peterson versus os Grapers, ou fingem que toda pessoa que estamos vendo agora que está em uma batalha neste momento é por causa dos Grapers, mas não é isso que estamos assistindo, certo? Como eu disse, isso começou muito antes de chegar entre uma briga entre Micaela e Jordan Peterson e o pai dela. Na verdade, tudo começou com as pessoas sentindo que não confiam nas vozes que estão na mídia. E Jordan Peterson é uma dessas vozes. E essa desconfiança em relação ao Jordan Peterson, na verdade, começou quando ele não foi radicalmente honesto sobre seu vício. E então, isso se intensificou quando viram que ele basicamente não se comportava da maneira que instrui os outros a se comportarem. Você sabe, existe uma expressão famosa: quem não sabe fazer, ensina. E as pessoas estão se perguntando se Jordan Peterson é um desses indivíduos. Ele não consegue fazer. Ele não vive a vida dele em ordem. Mas ele ensina sobre ordem.
praticamente tudo o que vimos acontecer. Pareceu bastante caótico na vida dele. A correspondência dele com a filha, assistindo isso no Twitter, foi genuinamente apenas caótica. Eu pensei, isso é caos. O que é isso? Por que temos um psicólogo? E a filha dele? E a filha dele está pedindo censura de discurso e ele não necessariamente concorda com ela, mas está insistindo em usar a palavra rato, que ela diz que precisa ser censurada. Parecia caos. Não parecia com 12 regras simples. E é por isso que eu acredito que muitos homens têm deixado de admirar Jordan Peterson porque não o veem como alguém que vive sua vida de forma honesta. Aliás, eu aproveitaria a oportunidade para ter uma conversa com Jordan Peterson. Não tenho nenhum sentimento ruim em relação a ele. Como eu disse, ele sempre me tratou extremamente bem. Todas as vezes que falei com ele ou o vi, ele foi muito gentil. Mas este é um momento. Estamos assistindo a uma mudança na política. E eu adoraria saber se Jordan Peterson acredita que essa mudança é simplesmente porque existem pessoas tão horríveis e tão traiçoeiras e que não merecem nosso tempo, ou se ele reconhece que há algo maior acontecendo e talvez esteja desenvolvendo uma visão limitada ao pensar que é por causa do movimento Grouper, quando na realidade as pessoas estão perdendo a confiança nas instituições e agora o veem como parte integrante dessas instituições. De qualquer forma, mais uma vez, eu adoraria conversar com você, Dr. Peterson. Seria uma conversa pura, aliás. O que eu quero é conversa pura. Vocês sabem que eu aprecio todas as marcas que não têm medo de me apoiar, aquelas que me permitem, uma plataforma para falar a minha verdade e falar sobre os problemas mais importantes que enfrentamos como país. E às vezes isso deixa as pessoas desconfortáveis, mas é o que temos que fazer. Estou feliz que a Pure Talk seja minha operadora de celular. Então, se você não fez a troca, recomendo que faça agora. Porque a Pure Talk te coloca na rede 5G mais confiável dos Estados Unidos, oferece ligações e mensagens ilimitadas, além de bastante internet por apenas $20 por mês. Então, por que você ainda estaria com a Verizon, AT&T ou T-Mobile? Você pode literalmente ter a melhor cobertura, 100% baseada no Iowa. Atendimento ao cliente e sua família podem economizar até $1.000 por ano. Você também estará apoiando empregos americanos, incluindo o meu, e também é um projeto dos EWA, empresa liderada por veteranos, e as grandes instituições de caridade que a Pure Talk apoia, como a American Harris Partnership, que está na linha de frente prevenindo o suicídio de veteranos, fazem isso. Acesse puretalk.com, Owens, e você economizará mais. 50% de desconto no seu primeiro mês ao mudar hoje. Mais uma vez, acesse puretalk.com, Owens, e apoie uma operadora de telefonia que compartilha dos seus valores. Certo, pessoal? Agora é hora de entrar em algumas histórias. Então, antes de começarmos essa primeira história, vocês talvez tenham me visto mostrando isso no Instagram, mas agora temos essas camisetas incríveis que você pode adquirir em clubcandice.com. É o Homem do Ano. E claro, o Homem do Ano é, na verdade, Brigitte Macron. Olhe como ele simplesmente dominou as eleições na França e como ele, você sabe, estuprou estatutariamente seu aluno e ainda assim se tornou o primeiro homem da França. É incrível. Acesse clubcandice.com. Então, obviamente, está tudo bem na América. Bem, o establishment, e por establishment eu quero dizer a CIA. É tão óbvio, pessoal, a CIA está comandando tudo. Tudo, e que o Biden é um fantoche. É tão ridículo chamar qualquer uma dessas coisas de teoria da conspiração. Você acabou de ver Vladimir Putin, quando ele se sentou com o Tucker, dizer que não lida com presidentes. Ele lida diretamente com a CIA. Ele sabe quem está no controle. Talvez você devesse acordar e perceber quem está no controle. Mas caso você precise de mais provas disso, obviamente todo o establishment protegeu Joe Biden. Ah, claro, aquelas pessoas más do MAGA, aquelas cabecinhas más do MAGA estão por aí dizendo que ele está doente e degenerativo. E isso não é real. Eles simplesmente protegeram essa narrativa por 4 anos até o debate acontecer. E então, de uma hora para outra, na verdade nem foi de um dia para o outro, foi naquela mesma noite, eles de repente disseram, ele acabou. Então isso significa que alguém nos bastidores que ele acabou, eles estão autorizados a dizer a verdade. É assim que funciona. Todos começam a dizer a verdade. Eles podem olhar para trás e dizer, nós sempre dissemos a verdade. Como assim? Olhe para esse trecho nosso. Nós reconhecemos que havia algo errado com ele. Não, a gente não vai cair nessa. Bem, o The New York Times, de qualquer forma, agora está admitindo ou dizendo a verdade. Eles sempre souberam disso, obviamente, que um especialista em Parkinson visitou a Casa Branca 8 vezes em 8 meses. Agora, vocês acham que eles acabaram de descobrir isso? Claro que não descobriram, mas estamos dispostos a contar para vocês porque eles já têm alguém planejado para assumir o lugar do Joe Biden. Estou curioso para saber quem é. Você está curioso para saber quem é. Mas isso é fascinante porque agora, pelo menos, estamos chegando perto de um diagnóstico.
A Casa Branca está dizendo, admitindo que, sim, ele se encontrou com um neurologista. Apenas 3 vezes em mais de 3 anos no cargo, e insinuaram que as visitas do médico estavam relacionadas ao tratamento de outras pessoas. Então, sabe, eles estão meio que tentando distorcer a realidade aqui, sem realmente dar nenhum detalhe. E claro, isso é muito frustrante para a Karine Jean-Pierre, porque como secretária de imprensa, ela basicamente foi protegida pela grande mídia, enquanto dava respostas que não diziam nada. E de repente, todos estão se voltando contra ela e exigindo respostas. E você pode sentir a frustração dela. Ouça com atenção. Toda vez que ele faz um exame físico, ele precisa consultar um neurologista. Então isso responde a essa pergunta. Não, não é. Não, é sim. Isso é. Você está me perguntando. Klein Kennard, uma espécie de Casa Branca. Mas eu também disse a você, Ed, eu também disse a você, por razões de segurança, não podemos compartilhar nomes. Bem, por razões de segurança, precisamos conhecê-los, Karine, porque, você sabe, esta é a nossa nação. Então, estamos meio preocupados com a segurança nacional. Não sei, Karine. Acho que talvez você devesse nos dar mais algumas respostas sobre se nosso presidente tem ou não doença de Parkinson. E eu vou assumir que sim, porque senão você seria muito mais aberto sobre os detalhes. Aliás, por que outro motivo um especialista em doença de Parkinson visitaria a Casa Branca 8 vezes? Eu estava perguntando pra vocês, perguntando por um amigo, como se eu já tivesse sido assim. Ei, eu só gosto de passar o tempo com um especialista aleatório em doença de Parkinson. Ele simplesmente vem me visitar ao longo do ano todo. Claramente, eles estão vendo ele porque ele está apresentando sinais de doença de Parkinson. E o que o New York Times está noticiando é que o especialista em Parkinson o visitou quando veio do Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Ele foi à Casa Branca 8 vezes em 8 meses, do verão passado até esta primavera, incluindo pelo menos uma vez para uma reunião com o médico do presidente Biden, de acordo com registros oficiais de visitantes, aos quais aparentemente o New York Times só teve acesso agora, pois antes não tinha. Agora, de repente, eles têm esses registros e estão percebendo que existe um padrão aqui. Agora, para deixar claro sobre o que estamos realmente falando, um especialista foi à NBC e falou sobre a doença de Parkinson. Agora, novamente, ele não tratou Joe Biden, mas definitivamente trouxe clareza à situação. Ouça só. Você notou algo que, como médico, te acenda um sinal de alerta? Ah, sim, eu vejo isso 20 vezes por dia na clínica. É irônico porque ele tem exatamente aquelas características clássicas de neurodegeneração. Dificuldades para encontrar palavras, não é? Não conseguir encontrar a palavra. Isso é resultado da degeneração da recuperação. Ele também superou a gagueira. Isso poderia fazer parte disso também? Não, isso não é um problema palatino ou discrepância de fala, muito diferente de disfunção de Lemono, recuperação de palavras real, onde você escolhe pergunta semelhante ou fala sobre o problema além da rigidez. Voz monótona. Espere. Voltando a isso, rigidez. O que dizer? Rigidez, perda do movimento dos braços, ficar em pé lordoticamente. Você percebe que quando ele vira, é como se estivesse virando um bloco final. Não é uma mudança rápida. Então, uma das características do Parkinson é a rigidez e a bradicinesia, movimentos lentos. E ele tem essa marca registrada, principalmente com a voz grave. Era uma hipofonia fria. Uma voz pequena, monótona, assim, com o tempo, é uma característica marcante do parkinsonismo. Eu poderia tê-lo diagnosticado do outro lado do shopping. Você poderia diagnosticá-lo do outro lado do corredor. E sim, claro, todos nós sabemos quando ele faz isso. E provavelmente deveríamos ter sabido que todos eles sabiam que tínhamos doença de Parkinson pessoal, cada um deles. Então você pode me ignorar completamente com esses segmentos de notícias da NBC, fingindo, oh meu Deus, agora queremos que os especialistas falem sobre o que estão vendo, ou seja, Dr. Tom Pitts. E ele obviamente está sendo honesto. Para deixar claro, ele é um neurologista certificado pelo Boer. Mas o problema é que lhe pediram para ir até lá e fazer o diagnóstico. Tarde demais, tarde demais. E portanto, sim, isso levanta a questão de quem está controlando a Casa Branca. Obviamente, na verdade, é o gabinete dele que está controlando a Casa Branca. E, de fato, é a CIA que está direcionando e coordenando com o gabinete dele em relação ao que eles querem que seja feito. Então, agora precisamos pensar seriamente em quem eles vão colocar no lugar dele, porque isso já era. Já foi decidido como eles vão fazer isso. Não está muito claro para mim quando exatamente eles vão fazer isso. Isso não está muito claro para mim, mas eles já tomaram a decisão de se livrar do Joe Biden. E se você ainda é um liberal, se você ainda está à esquerda e está assistindo a isso acontecer, e você realmente acredita nisso, que eles só perceberam agora, pela primeira vez durante os debates, você precisa acordar. Você realmente precisa acordar porque estamos muito perto de perder este país.
E isso se deve em grande parte às pessoas que ainda estão tão iludidas a ponto de manter qualquer confiança nas nossas instituições, apesar do fato de que tudo está pegando fogo ao nosso redor como americanos. Tudo o que vemos está pegando fogo. E ainda há algumas pessoas que simplesmente continuam sentadas dizendo está tudo bem. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu não sou, de forma alguma, uma dessas pessoas. Eu entendo que você trabalha duro para se sustentar e para sustentar sua família. E parece que é difícil fazer isso quando todo mês você precisa pagar contas. Você sente que está andando para trás em vez de avançar. Às vezes, as contas são mais altas do que o que você recebe por mês. Você precisa passar o cartão de crédito para cobrir a diferença e a dívida só aumenta. Mas se você é proprietário de uma casa, meus amigos da American Financing são quem você precisa ligar. Eles podem te ajudar a sair desse ciclo. A American Financing está economizando, para pessoas como você, uma média de $854 por mês. Pense no que você poderia fazer com $800 a mais todo mês. Você não precisaria mais se preocupar com aqueles pagamentos mínimos mensais. E melhor ainda, não custa nada para descobrir quanto você pode economizar. Basta uma ligação rápida para a American Financing. Se você começar hoje, poderá adiar 2 pagamentos da hipoteca. Ligue para a American Financing hoje mesmo e comece sua jornada para ficar livre de dívidas e cartões de crédito. O número é 800-795-210. Ligue para 800-795-210. Tudo bem, pessoal. Obviamente, Joe Biden mal consegue formular uma declaração porque parece que ele tem doença de Parkinson e ele é conhecido há muito tempo. E, aliás, em circunstâncias normais, nós diríamos, meu Deus, obviamente sinto muita pena dele. E há muitos exemplos de pessoas que vivem com Parkinson há muito tempo. E é uma luta com a qual as pessoas convivem. Mas é possível, de fato, viver com Parkinson e ter uma vida significativa. Estas não são circunstâncias normais. Esta não é uma circunstância normal. Não é como se o avô de alguém em casa estivesse passando por isso. Este é o presidente dos Estados Unidos que não consegue redigir uma declaração. Isso é problemático. Alguém que consegue montar uma declaração, que consegue montar frases, é Amber Rose. Uau! Ok, caso você tenha perdido, Amber Rose é modelo. Ela ficou famosa no cenário musical há muitas luas, quando começou a namorar o rapper Kanye West, e desde então tem permanecido na esfera pública. Bem, agora ela está falando na convenção do RNC. Ela está programada para falar na convenção do RNC na semana que vem. Vou mostrar a vocês esta foto dela anunciando isso. No Instagram, ela escreveu Trump 2024. É verdade. Estou falando na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, #MAGA. E então ela se revelou uma apoiadora de Trump. Acho que mostrei a vocês algumas semanas atrás quando ela estava usando o boné MAGA e as pessoas estavam cortando o caminho atrás dela. Ela perdeu toneladas de seguidores. Diziam que ela foi cancelada porque não é permitido ser conservador em Hollywood. Indo um passo além, se você não consegue ser conservador, não pode ser um apoiador de Trump. Falar sobre isso publicamente. Então ela cometeu muitos erros ao fazer isso. As pessoas ficaram indignadas. O TMZ começou a segui-la e eu mostrei aquele vídeo dela dizendo: "Mas Amber e a Slut Walk. Você não era uma vadia? Você não está do nosso lado? Você não é feminista? Você não é woke?" E ela basicamente calou todos eles. E eu fiquei orgulhosa dela porque ela basicamente estava dizendo: essa era quem eu era. Talvez tenha sido quem eu fui, me desculpe, mas essa é quem eu sou. E o que a mídia tenta constantemente dizer às pessoas é que elas não podem se transformar. Essa tem sido meio que a maior coisa que eu percebi até mesmo sobre pessoas que são radicalmente pró-escolha. Elas nem estão mais sendo motivadas pelo fato de realmente acreditarem nessas coisas. Elas sentem tanta vergonha pelo fato de terem feito abortos no passado e acham que não têm permissão para se transformar. Elas não acreditam que exista uma plataforma para elas que as acolha e use suas experiências para falar para outras mulheres e impedi-las de cometer os mesmos erros. Você pode se transformar. E por isso vou dar a Amber Rose a oportunidade de se transformar. Na verdade, tive uma conversa com ela e sinto que ela é muito genuína. Ela está bem no começo da sua jornada. Ela tinha muitas perguntas e foi uma conversa muito envolvente para entender como ela chegou onde está, quando começou a perceber que as coisas estavam erradas. Então sim, Amber Rose era realmente uma pessoa que organizava a Slut Walk e ela acreditava nessas coisas quando promovia a Slut Walk. E então as coisas se transformaram para ela. E ela queria entender por que as coisas em que acreditava de repente se tornaram inautênticas. Ou reconhecer que, na verdade, elas estavam causando danos. E ela queria entender por que não podia ser outra pessoa em Hollywood. Então ela está buscando essas respostas e por isso vai encontrá-las. Isso não a transforma em uma santa da noite para o dia.
Dê a ela um pouco de compreensão. Permita que ela aprenda devagar. Uma das piores coisas de ser uma figura pública é que as pessoas não há compreensão, sabe? Então vão esperar que amanhã ela já seja uma freira católica. E não é assim que essas coisas acontecem. Ela está começando a entender que algo não está certo. Ela está começando a perceber que seus valores, em relação ao que está acontecendo na sociedade americana, financeiramente, em relação ao que está acontecendo no o tratamento dos nossos soldados e o tratamento dos nossos veteranos, é algo que já não parece certo para ela. Deixe que ela fique nesse lugar. Deixe que ela fale sobre o que realmente acredita e não coloque tanta pressão sobre ela. As pessoas precisam de tempo para aprender. As pessoas precisam de tempo para se transformar. E eu estou rezando por ela, de verdade. Acho que ela pode fazer uma grande, grande diferença. Para muitas mulheres que também se sentem presas ao ciclo de Hollywood e sentem que não têm permissão para se transformar, falando em pressão e em se sentir sobrecarregado por pressão. Eu sei que muitas pessoas sentem isso quando se trata de impostos, especialmente se você tem impostos atrasados e está lutando com declarações não entregues. Com 20 mil novas contratações, obrigado Biden, o IRS decidiu intensificar a fiscalização desde o fim dos programas de alívio da Covid, emitindo milhões de notificações de cobrança em 2024. Então, se você está preocupado com as táticas de cobrança do IRS, não precisa enfrentá-las sozinho. A Tax Network USA pode te ajudar. A Tax Network USA é a principal empresa de alívio fiscal do país, com um histórico de negociação de mais de $1 bilhão em alívio fiscal para clientes. Eles oferecem uma variedade de serviços, incluindo perdão de multas, programas de dificuldade financeira, nos quais você pode não precisar pagar nada até que sua dívida fiscal expire. Eles também oferecem soluções de acordo para liquidação em parcela única. Portanto, seja você deve 10 mil hires ou 10 milhões de hours, a equipe de especialistas deles está preparada para te ajudar. Mesmo que você esteja em atraso com seus impostos por falta de documentos pessoais ou empresariais, a Tax Network USA pode te ajudar e te orientar durante todo o processo para colocar tudo em dia. Você não quer esse peso nas suas costas. Você literalmente não quer carregar o fardo dos impostos nas suas costas. Isso é realmente assustador. Olha, a temporada de declaração de impostos acabou e para o IRS, isso significa que a temporada de cobranças começou. Entre em contato com a Tax Network USA para receber suporte personalizado com suas questões fiscais. Lidar com assuntos do IRS sem ajuda profissional é extremamente arriscado. Proteja sua segurança financeira buscando orientação da Tax Network USA. Então ligue para 1-800-245-6000 ou visite tnusa.com Candace. Não deixe que as táticas agressivas do IRS controlem sua vida. Fortaleça-se com o suporte da Tax Network USA e assuma o controle do seu futuro financeiro. tnusa.com/Candace hoje. Tudo bem, pessoal? Agora é hora de começar a fazer alguns comentários. Então, sobre o episódio do Didi, ele é um Fed? Ele não é um Fed? Eu acho que Didi é um agente federal. Esta pessoa escreve: o ditado nos Estados Unidos, ninguém está acima da lei, é uma das maiores mentiras deste país. Sim, há muitas pessoas acima da lei. Na verdade, elas são a lei. Eles são as pessoas que tomam as decisões neste país e é por isso que todos nós deveríamos ficar indignados. Sobre a pessoa mais irritante do mundo inteiro que encontrei no Instagram, a influenciadora, a maneira como ela quer influenciar o mundo é destruindo mulheres no dia do casamento delas, falando sobre como seus vestidos se relacionam com escravidão e racismo, e sexismo e misoginia, e o patriarcado, e o holocausto e tudo mais. Sim, ela era absolutamente horrível. Essa pessoa escreve: ver influenciadoras atacando mulheres conservadoras por quererem ser modestas no dia do casamento é o exemplo perfeito de como a nossa sociedade chegou ao fundo do poço. Sim, eu concordo totalmente com você. E não se engane, não tinha nada a ver com outra coisa além do fato de ela ser conservadora e é por isso que ela mencionou isso. O sacramento. Ela ficou tipo, por que ela mencionou um sacramento? O casamento não é um sacramento. Ela era simplesmente uma bruxa total. Aquela mulher era uma bruxa. É só isso que posso dizer sobre isso. Não quero conviver com ela. Não quero estar perto dela. Essa pessoa escreve: adoraria ver pesquisa com noivas vestidos modestos e noivas vestidos transparentes, seios à mostra, vulgares. E ver quem ainda está casada 10 anos depois. Sim, esse é outro ponto muito bom. Eu acredito que você deve ser modesta, não só no dia do seu casamento, mas todos os dias quando está em um relacionamento, porque para quem você está tentando atrair? E eu simplesmente não acho que essas coisas terminam bem. Isso não envelhece bem. Obviamente, todo mundo sabe que a noiva mais bonita de todas. Ela é o clima, ela é o momento para sempre. É Grapers de Mônaco. Vamos lá, gente. Aqui está uma fotinho.
Ela estava absolutamente deslumbrante no dia do casamento. E eu acho que ela sempre é o objetivo. Eu sei que todos temos gostos diferentes, mas será que todo mundo pode simplesmente imitá-la para sempre e sempre? E eu vou dizer que Olivia Coppola estava absolutamente linda. E claro, ela está lidando com a situação com tanta graça e tanta gentileza. Porque ela é uma pessoa melhor do que eu, porque eu não teria deixado barato com aquela garota. Eu teria partido pra cima como um macaco-aranha se ela viesse pra cima de mim desse jeito no meu casamento. Mas, sabe, voltando a agir como a princesa Graper de Mônaco. Agora, alguns comentários também relacionados ao Cat Williams. Lembram, ele previu o lance do Didi, o que foi muito interessante. Foi quase como se Cat Williams soubesse de algo. Ele disse, no ano que vem, tudo vai ser revelado. E então, de repente, tudo foi revelado em 2024. Essa pessoa escreve, imagina Candace entrevistando Cat Williams. Meu Deus, isso seria insano. Nas palavras de Kamala Harris, esse episódio vai nos libertar de todas as mentiras do passado. Senhoras e senhores, estou tentando com todas as forças. Por favor, marquem o Cat Williams. Ele precisa conversar com a Candace Owens. Façam isso várias vezes. Eu sentaria em uma sala com o Cat Williams por 6 horas e nós iríamos debater cara a cara sobre o que sabemos. Eu diria, o que você sabe? O que você sabe? Não, o que você sabe? Por que você trouxe banho? Como você sabia sobre o transgênero? O que você está dizendo, Cat Williams? Eu quero saber o que está acontecendo, Cat Williams. Eu e o Cat Williams precisamos ser colocados juntos em uma sala por 6 horas. Todo mundo sabe disso. A conversa precisa ser gravada. Então só o incomodem. E faremos o possível para que isso aconteça. Certo, pessoal. Infelizmente, esse é todo o tempo que temos para hoje. Lembrando vocês de acessar o Club Candace. Aqui está uma camisa completa. Quero dizer, olha essa camisa, Homem do Ano. Olhe para ele. Simplesmente amei. Por favor, vá apoiar. Acesse clubcandice.com. E claro, para todos vocês que já estão apoiando ou desejam apoiar, vocês podem acessar o locals.com e fazer uma doação única, para que possamos manter esse show gratuito. Então posso continuar falando besteira sem que ninguém me diga o que posso ou não dizer. Novamente, esse é o locals.com. Encontre-nos, faça uma doação única ou você pode ser um apoiador mensal. De qualquer forma, agradecemos a você. Compartilhe os episódios se você não puder nos apoiar agora. Eu entendo totalmente. Nos vemos amanhã, pessoal.